Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa comparação ah, bem interessante. Como é que funciona a corretagem de imóveis lá nos Estados Unidos e como é aqui no Brasil? Isso, a gente está olhando para um artigo, né, que faz essa análise, o Corretagem Imobiliária EUA versus Brasil. Exato. E a ideia é entender melhor as práticas de lá, do mercado americano, e ver o que a gente pode talvez aprender ou refletir sobre o nosso mercado aqui. Perfeito. E vale começar lembrando, né, o mercado americano tem essa fama de ser muito organizado, com processos bem definidos, um profissionalismo que chama atenção. O artigo usa isso como base. Certo. Então tá. Como é que essa organização aparece no dia a dia? O artigo fala muito da figura do corretor, né? Parece que tem uma divisão de papéis lá. Sim, isso é bem central no modelo deles. É super comum você ter o listing agent, que é o agente focado em quem está vendendo, Ah, o agente do vendedor. o buyer's agent, que está ali para ajudar quem compra. Dificilmente o mesmo profissional faz as duas coisas na mesma transação, sabe? Ok, vamos desembrulhar isso um pouco. Qual que é a vantagem disso na prática? Imagino que, sei lá, evita conflito de interesse. Exatamente. O artigo aponta muito isso. Traz mais transparência, né? Cada um tem o seu representante ali defendendo seus interesses. Isso, pelo menos em teoria, equilibra mais a negociação, protege melhor todo mundo. Faz sentido. E essa estrutura toda, com agentes separados, ela se apoia numa ferramenta que parece ser chave nos Estados Unidos, né? O tal do MLS. Ah, sim, o Multiple Listing Service. Aqui é onde fica bem interessante, eu acho. O que esse MLS tem de tão especial? Olha, o fascinante aqui é que o MLS é tipo um super banco de dados compartilhado. Tem quase todos os imóveis à venda lá. Mas, e aqui está o pulo do gato, o acesso é restrito. Restrito como? Só corretores licenciados entram. Não é como uns portais que a gente tem aqui abertos para todo mundo fuçar, entende? Entendi. Então o corretor vira meio que um guardião da informação e do acesso ao imóvel. Isso muda tudo. Muda completamente a dinâmica. Para marcar uma visita, por exemplo, geralmente tem mais critério. Muitas vezes pedem até uma comprovação financeira prévia do comprador. Uma pré-qualificação. Isso. Para quê? Para valorizar o tempo do corretor, né? E para filtrar curioso. Otimiza o processo, para quem realmente está no jogo comprando ou vendendo. É uma forma de profissionalizar o acesso, assim. Faz sentido. Deve evitar aquela coisa de visita só para passear, que a gente sabe que acontece muito por aqui, né? E tem aquela outra história também. Eles chegam a cobrar por visita em alguns lugares? Sim, o artigo menciona isso. Em algumas regiões, cobram uma taxa, tipo 50, 100, até US$ 200 pela visita. Mas geralmente, se o negócio fecha, esse valor é abatido da comissão final, tá? Ah, entendi. Não é só uma taxa perdida. Não. Mas a ideia por trás é forte. Reconhecer que o tempo do corretor, o conhecimento dele, tem valor, mesmo antes da venda acontecer. É uma mentalidade, né? Uma mentalidade bem diferente sobre o valor do serviço em si. E a comissão lá, como funciona no geral? Geralmente fica entre 5% e 6%. E quem paga é o vendedor. Só que essa comissão ela é dividida. Ah, é dividida entre os dois agentes. O do vendedor e o do comprador. Exatamente. O que é interessante para o comprador, né? Porque ele tem uma assessoria super dedicada, mas não sente que está pagando diretamente por isso. O custo está ali, embutido no preço que o vendedor aceitou. Só intermediando tudo, né? Sim. E muitas vezes sem contrato de exclusividade, aquela coisa. E o acesso aos imóveis também é bem mais livre, concorda? Sem dúvida. O artigo até comenta essa resistência cultural que a gente tem aqui no Brasil com a exclusividade. E mais ainda com a ideia de pagar por uma visita ou uma consulta inicial. Rola uma desconfiança, né? Pois é. Mesmo que a ideia seja valorizar o profissional, proteger o tempo dele, como o artigo sugere. Exato. Gera estranheza pra gente. Então, o que tudo isso significa? Vendo esse cenário americano tão diferente, que lições práticas assim a gente poderia tirar para o Brasil segundo essa análise? Copiar não deve ser o caminho, né? Não, copiar modelo raramente dá certo, ainda mais com mercados tão distintos culturalmente, legalmente. Mas o artigo sugere que a gente pode se inspirar, adaptar algumas coisas. Tipo o quê? Por exemplo. Bom, se conectarmos isso ao quadro geral,
A ideia de ter uma representação mais clara dos interesses, talvez incentivar mais a figura do buyer's agent aqui, buscar mais organização, sabe? Um compartilhamento de dados melhor entre os profissionais. Meio que um espírito MLS, mas do nosso jeito. Isso, com tecnologia adaptada para cá e a própria valorização do serviço do corretor. São pontos que, segundo o artigo, poderiam ajudar a elevar o padrão da corretagem no Brasil. Entendi. Buscar mais profissionalismo, mais eficiência, mas pegando o que faz sentido para a nossa realidade, para a nossa cultura, legislação. Precisamente. E isso levanta uma questão importante, né? Que o próprio artigo deixa no ar, assim. Qual seria? Considerando o nosso mercado, o jeito brasileiro de fazer negócio, a nossa cultura, quais dessas práticas lá dos Estados Unidos, essa representação dividida, o acesso mais controlado, essa valorização mais explícita do tempo do corretor, quais delas teriam realisticamente chance de agregar valor por aqui? De encontrar espaço? Fica aí a reflexão, né?